Bom dia, galerinha do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos continuar com a nossa aula dessa semana? Nós não terminamos o capítulo 2 ainda, então falta aí a finalização que nós vamos começar agora, tá bom? A gente vai começar com o conceito de grupo social. O que seria um grupo social? Reunião de duas ou mais pessoas que interagem o tempo todo. Então, por exemplo, você participa do grupo social representado pela sua família, do grupo vicinal, que é o grupo da sua vizinhança, o grupo educativo, que é o grupo da escola, e o grupo profissional, que é o grupo da empresa, do trabalho, enfim. Existem outros grupos, tem o grupo do clube, o grupo da academia, enfim. Na nossa vida a gente participa de vários grupos sociais. Eu coloquei aqui, galera, algumas características dos grupos sociais, tá? O poliedro, ele não coloca todas essas características, mas acho interessante que a gente entenda aí um pouquinho delas, tá? Primeiro, pluralidade de indivíduos, ou seja, para ser grupo tem que ter mais de uma pessoa, né? Obviamente. Tem que ter uma comunicação entre as pessoas, por isso a ideia de interação social. E também tem que ter uma certa organização, porque senão nada funciona, né? Vira uma confusão, ninguém consegue falar, ninguém consegue organizar direito as ideias. E geralmente o grupo tem um objetivo comum. Por exemplo, o grupo da escola, qual é o objetivo? Apresentar um trabalho, tirar nota, passar de ano. Né? É essa a ideia, então, das características. Existem vários tipos de grupos sociais, galera. Os grupos primários são aqueles em que nós temos o contato direto com as pessoas. O grupo primário é aquele que nós queremos ter contato, que nós falamos abertamente sobre as coisas, contamos segredos, discutimos, enfim. O grupo da nossa família, principalmente de nossos amigos também, obviamente aqueles mais chegados. Já o grupo secundário é aquele em que nós temos contato também, porém sem muita intimidade. Então você participa do grupo da igreja, você conversa com aquelas pessoas, vocês têm um objetivo comum, mas o que acontece? Você não conta todas as suas intimidades para essas pessoas. Então a mesma coisa quando você vai ao banco pagar uma conta. Você interage com a caixa do banco, mas é uma coisa mais distante. É um contato mais formal. Você não vai contar sua vida para ela, né? E os grupos intermediários são aqueles em que a gente alterna o contato primário e o secundário. Então, por exemplo, na escola. Na escola você tem os seus amigos, que você conta seus segredos, que você gosta, que você está sempre junto. E você tem os funcionários da escola, que você conversa algo mais formal. Então, tanto com o professor, com o diretor, com a tia da cantina, com a pessoa da secretaria, são contatos secundários. Então, quando você alterna os tipos de contato em determinado local, a gente fala que são grupos intermediários. E o agregado social? O agregado social, ele tem algumas características do grupo, mas geralmente ele mantém menos comunicação e menos relação social entre as pessoas. A multidão, galera, é um exemplo de agregado social. É um grupo de pessoas que se encontra por um acaso. Elas não marcaram um encontro ali. Geralmente elas se encontram por um acaso, ou seja, um grupo de pessoas vendo um incêndio, vendo um acidente, ninguém marcou para estar ali, mas acabou se encontrando aleatoriamente. Aqui algumas características da multidão. Então, por exemplo, geralmente na multidão não tem uma organização. Como eles se formam aleatoriamente, cada um chega num horário, enfim, conversam ou não existe aí uma regra. Na maioria das vezes as pessoas são anônimas, ninguém sabe geralmente o nome, a posição social, enfim,
nada disso é levado em conta. Indiferenciação, ou seja, todos são iguais na multidão. A gente não sabe quem é quem. E a proximidade física, eles mantêm contato direto e temporário. Você pode até conversar com as pessoas ao seu lado, mas na maioria das vezes elas não são seus amigos. É uma comunicação básica ali para entender o que acontece no local, por exemplo. O público, galera, já é um agregado diferente, porque o público ele marcou o horário para estar ali. Então, quando você compra o ingresso para ir a um jogo de futebol, um teatro, um cinema, enfim, você quer estar lá. Você se preparou para naquele horário estar naquele local. Então, não é uma coisa ocasional. Na realidade, você estava ali porque você quis estar. Você queria estar ali. Então, você tinha a intenção de estar ali. Diferente da multidão, que foi algo ocasional. O público, ele quer estar ali. Então, é algo intencional. Um outro tipo de agregado social é a massa. Galera, quando a gente fala massa para sociologia, a gente está falando, geralmente, de pessoas que são alienadas e que se deixam envolver pela opinião de outras pessoas, principalmente pelos meios de comunicação. Então, as pessoas acreditam que tudo aquilo que vem no grupo de WhatsApp ou aquilo que está sendo dito na TV, aquilo é totalmente real. Elas não duvidam disso. Para a sociologia, essa galera é chamada de massa. E tem uma diferença entre o público e a massa. O público, ele não é passivo diante da mensagem que ele está recebendo. Quando ele está no show, se ele não gosta do que está sendo mostrado ali, ele vai, ele critica. Se ele gosta, ele aplaude. Então ele mostra a sua opinião. E esse tipo de coisa não acontece com a massa. Porque, como nós falamos, a massa está relacionada à alienação. Ela só aceita aquilo que está sendo passado, sem questionar de nenhuma forma. Aqui, galera, voltando aí a falar um pouquinho da questão do grupo, in-group ou out-group. O in-group está relacionado a um agrupamento de pessoas, mas em que se encontra o nós, ou seja, que nós fazemos parte. Então, fazemos parte do grupo da escola, de uma classe socioeconômica específica. E o out-group é aquele grupo que nós não pertencemos. O diferente de nós. E isso é interessante porque quando a gente destaca o nosso pertencimento a um deles, automaticamente a gente está dizendo que não pertence ao outro. Então, por exemplo, isso é muito comum no caso de uma eleição. Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente tem essa rixa aí, quem votou no atual presidente e quem não votou. Então, consequentemente, se você votou no atual presidente, você, obviamente, não pertence ao outro grupo, e vice-versa. Tá? É essa a ideia, então. Bom, galerinha, para finalizar aí essa parte dos grupos sociais, a gente vai estabelecer uma diferença entre grupos estabelecidos e outsiders. Quem criou essa diferenciação foi um sociólogo chamado Norbert Elias. Ele era um sociólogo alemão, de origem judaica, foi perseguido aí pelos nazistas, então a história dele é bem complicada. Mas é interessante a história dele, quem puder ler aí, é interessante para a gente conhecer. E ele criou essa ideia aí dos grupos estabelecidos. Grupos estabelecidos para ele são aqueles grupos que servem como parâmetro de comportamento. Então eles são respeitados, eles têm valores que acabam se adequando a toda a sociedade. No caso, por exemplo, as instituições cristãs, elas servem de parâmetro para o nosso comportamento, na maioria das vezes. E os grupos outsiders,
Esses grupos são aqueles mais assim, que ficam à margem mesmo, que sofrem um certo preconceito, né? Até uma discriminação. Por exemplo, as religiões de matriz africana, né, ainda são alvos de preconceitos e discriminações sérias. Se a gente pensar na questão da música, o funk também sofre preconceito, por estar relacionado mais à periferia, enfim. Mas hoje em dia isso está mudando, né? A gente percebe que na questão do funk aí, como a gente tem novas consciências sociais, ainda bem, né, que a gente muda, as coisas estão caminhando e melhorando. Aí, o Poliedro dá exemplo da cantora Anitta, nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016, né, quando ela cantou junto com o Caetano Veloso, que é o representante da MPB no Brasil. Então, é um exemplo de que as nossas ideias estão mudando. E que bom que isso acontece. Né? Pessoal, para finalizar, alguns exercícios aqui, tá? Eu escolhi alguns, não coloquei todos. Por favor, façam, verifiquem se entenderam todo o conteúdo. O gabarito está na página 52 do Poliedro. Corrijam. Caso vocês tenham alguma dúvida, tem o meu e-mail aí no slide, glausangiacomo@gmail.com, tá? E eu vou ficar num plantão de dúvidas de sexta-feira, das 8 às 10 da manhã. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, mandem mensagem, tá bom? Espero que vocês tenham uma ótima semana e tudo de bom para todos. Beijo!